Salve, salve, concurseiro Raiz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões aqui do canal. Agora para resolver questões relacionadas à infração penal, com seus elementos e espécies e os sujeitos ativos e passivos da infração penal. Também relacionado à banca Sebrasp, que é a banca responsável do concurso público de vocês. Qual é o bizu que eu posso trazer? Um dos bizus é ler o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, mas você vai ver que, principalmente relacionado a sujeito ativo e passivo da infração penal, vai haver muita construção doutrinária a respeito do tema, mas eu vou trazer bastante questões aqui para vocês para intensificar e massificar o conhecimento de vocês. Vamos para a primeira questão. E para quem não sabe, aqui no canal eu faço assim, eu aconselho você a ler, né? Em um determinado momento eu vou aconselhar a dar um pause, eu leio todo o enunciado, eu aconselho a dar um pause e você tentar responder você mesmo a questão, tá? E depois eu vou fazer a leitura e resolução enunciado por enunciado das questões com vocês, e ao final do vídeo eu peço para você vir aqui debaixo nos comentários e dizer quantas questões vocês acertaram. Vamos para a primeira questão. A respeito da infração penal no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta. Alternativa A. Crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos. B. Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre crime, delito e contravenção. C. Adotou-se o critério bipartido, segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções, como sinônimos, e delitos. D. O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade combinada. E a alternativa E. A expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos. Dê um pause dentro de responder você mesmo essa questão. Vamos lá, vamos começar com a alternativa A. Você vê aqui que o enunciado da questão pede a correta a respeito de infração penal. Na alternativa A diz assim: crimes, delitos e contravenções são termos sinônimos. Senhores, crimes e delitos são termos sinônimos, mas vocês vão ver que contravenções não é a mesma coisa que crimes e delitos. Então, a alternativa A já está incorreta. B. Adotou-se o critério tripartido, existindo diferença entre crime, delito e contravenção. Primeiro, não se adotou o critério tripartido. Adotou-se o critério bipartido em relação à infração penal, porque ela vai se dividir em crime e contravenção. Então, apesar de estar delito aqui nessa alternativa, o delito ele é utilizado como um sinônimo de crime. Vamos para C. Adotou-se o critério bipartido, até aqui ok, segundo o qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou contravenções, como sinônimos, e delitos. Não, crimes e contravenções não são sinônimos, tá? São crimes e delitos os sinônimos. Então também a gente já exclui a alternativa C. D. O critério distintivo entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade combinada. Pessoal, essa é a alternativa correta, porque você vai ver que o crime a ele é aplicado com relação à pena privativa de liberdade, a pena de reclusão ou de detenção. Já com relação à pena da contravenção penal, aplica-se a prisão simples. Tem uma grande diferença entre esses institutos, tá? Então, realmente, ela está correta. Por quê? Porque o crime, a pena privativa de liberdade a ser combinada pode ser reclusão ou detenção. E com relação à contravenção, aplica-se apenas a prisão simples. Então, é a D a alternativa correta. A E diz a expressão infração penal abrange apenas crimes e delitos. A gente já viu que não, porque abrange também contravenção penal. Então, alternativa D, olha onde isso está, lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que diz: considera-se crime a infração penal que a lei combina a pena de reclusão de detenção. Olha só. Então, infração penal é o gênero,
e as espécies são crime e contravenção penal. Com relação ao crime, ele diz aqui que a lei combina a pena de reclusão de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. E contravenção, a infração penal, a que a lei combina isoladamente pena de prisão simples, como eu falei para vocês, ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, é a alternativa D a resposta correta. Vamos para a segunda questão, e aqui é de certo ou errado, porque Sebrasp gosta muito de certo ou errado. Quem acompanha aí, principalmente concursos da PF e PRF, vê que a Sebrasp costuma muito cobrar certo ou errado. Não sei se vem nessa modalidade no concurso de vocês ou se vem de múltipla escolha, mas é interessante a gente trabalhar com certo ou errado até para a gente ver a didática da banca. Segunda questão. A diferença entre crime e contravenção penal consiste na aplicação de pena de reclusão ao primeiro e ao segundo, pena de detenção ou multa. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha só, essa questão aqui, quem prestou bastante atenção na primeira, vai responder tranquilamente. Quando ele diz que crime e contravenção penal consiste na aplicação de pena de reclusão ao primeiro, tudo bem, realmente no crime tem sim a pena de reclusão. Mas ele diz que ao segundo aplica-se pena de detenção ou multa? Não. Contravenção penal é apenas prisão simples ou multa. Então está errada essa alternativa, porque, olha lá, a infração penal aqui foi bacana, ficou bem esquematizada. Ela se divide em crime e contravenção, a teoria é a bipartida. Os crimes e as contravenções penais vão se diferir em sua essencial pela gravidade das condutas. Olha, os crimes são mais graves devido às suas penas, ou seja, as penas aqui determinadas são de reclusão e detenção, e nas contravenções penais as penas são de prisão simples e multa. Vamos para a terceira questão. Em relação aos sujeitos ativos e passivos da infração penal, e no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção incorreta. A. A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de infração penal. B. Sujeito ativo do crime é aquele que pratica a conduta descrita na lei. C. Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. D. O conceito de sujeito ativo da infração penal abrange não só aquele que pratica a ação principal, mas também quem colabora de alguma forma para a prática do fato criminoso. Parte da doutrina entende que, sob o aspecto formal, o Estado é sempre sujeito passivo do crime. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha, essa terceira questão, nós vamos trabalhar ela de baixo para cima, tá? Ele pede a incorreta com relação ao sujeito ativo e passivo da infração penal. Na alternativa E diz assim: parte da doutrina entende que, sob o aspecto formal, o Estado é sempre sujeito passivo do crime. E isso está correto. Com relação ao aspecto formal, sim, o Estado ele sempre vai ser sujeito passivo do crime. O que isso quer dizer? Que todo crime ele passa por uma proteção do Estado. Tem um interesse estatal em que aquela pessoa ela seja responsabilizada pelas suas condutas. Por exemplo, em um furto, o sujeito passivo material do furto, o imediato, é sempre a pessoa ali que teve o seu bem furtado. Isso é óbvio, né? Se furtar o teu celular, tu é a vítima e o sujeito passivo do crime imediato e material, tá? Mas há um interesse do Estado nisso aí, não há? Há um interesse. Tanto é que o Estado criminaliza essa conduta. Se não fosse interesse do Estado, ele nem criminalizaria essa conduta. Então, todo crime, senhores, há um entendimento aí da doutrina que entende que o Estado ele vai ser sempre sujeito passivo do crime, mesmo tendo um sujeito passivo imediato. Grave esses conceitos, principalmente essa nomenclatura: imediato, sujeito passivo imediato, material. Mesmo ele sendo uma pessoa, ele sendo alguém ali, você vai ver assim,
o Estado como sujeito passivo formal do crime, tá bom? Ou também a gente chama de imediato. Então a alternativa A está correta, não é a alternativa que a gente procura é incorreta. Vamos para D, que o conceito de sujeito ativo da infração penal abrange não só aquele que pratica a ação principal, mas também quem colabora de alguma forma para a prática do fato criminoso. Isso aqui está certo. E isso diz respeito à coautoria e participação, tá? Que coautor é justamente aquele quem está cometendo ali o verbo, né? O núcleo do tipo penal, por exemplo, matar alguém. E não é só ele que vai ser responsabilizado como sujeito ativo da infração penal. E também diz aqui que também aquele que colabora de alguma forma para a prática do fato criminoso, por exemplo, é o partícipe. Vamos supor que uma determinada pessoa chega com um amigo e diz assim: olha, eu tô precisando de uma arma, tô buscando uma arma de fogo, que eu preciso tirar a vida do fulano de tal. E aí esse amigo dele diz assim: olha, eu tenho uma arma de fogo aí. Pera aí. Aí ele pega a arma de fogo e dá para ele ir lá e tirar a vida daquele terceiro, do fulano de tal, como eu falei para vocês. Então, esse que auxiliou ele, tá emprestando ali a arma de fogo para ele tirar a vida dele, ele também vai ser sujeito ativo do crime. Tá bom? Não tenha nem dúvida disso, porque ele está colaborando com a prática criminosa. Então, ele também será sujeito passivo, sujeito ativo, perdão, da infração penal. Então, a D, ela está correta, não é a alternativa que procuramos. C, sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. Sim, a gente já falou isso, eu acho que ficou bem claro. Sujeito ativo é quem comete a infração penal. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa, quem sofre a ação criminosa. B, sujeito ativo do crime é aquele que pratica a conduta descrita na lei. Sim, pessoal, é isso mesmo. Este é o sujeito ativo do crime. E a alternativa A, até por exclusão, a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de infração penal. Pode sim, senhoras. Pode sim em relação a crimes ambientais. Muito cuidado com isso, que as bancas gostam muito disso aí, porque a pessoa vai pensar assim: não, o sujeito ativo, a pessoa jurídica não pode ser. Como é que uma pessoa jurídica, uma empresa lá, né, com CNPJ e tudo, como é que ela vai cometer um crime? Não, isso aqui está errado. Quem comete o crime são os administradores dela. Muito cuidado com isso, porque ela pode sim ser responsabilizada em crimes ambientais. Então, a incorreta é a A, porque ela pode ser sujeito ativo em crimes ambientais, como eu falei para vocês. Quarta questão: a pessoa jurídica, de acordo com o ordenamento constitucional e infraconstitucional, pode ser sujeito passivo de crime. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha aí, senhores. O que foi que eu falei com vocês? A pessoa jurídica ela pode ser sujeito ativo do crime. Isso aí tá tranquilo, né? Falei em relação aos crimes ambientais, ela pode sim ser sujeito ativo de crime. A pergunta aqui não é em sujeito ativo. Está perguntando se pode ser sujeito passivo de crime. Isso aqui está correto? Está correto, tá? Está correto sim. E o exemplo mais simples aí é o crime de calúnia. Crime de calúnia. Um exemplo: alguém vai nas redes sociais e acusa uma empresa X de estar cometendo crimes ambientais. Aí estipula lá dizendo qual foi o fato criminoso que eles vieram a cometer. Aí essa pessoa ela está responsabilizando a pessoa jurídica por crimes ambientais, né? Está caluniando a pessoa jurídica por crimes ambientais. Então, a pessoa jurídica sim, ela também pode ser passivo, sujeito passivo de calúnia. Eu até coloquei uma forma resumida aqui, então é certa a resposta. Sujeito ativo em crime ambiental, sujeito passivo em calúnia. Vamos para a quinta questão: aquele que lesar o próprio corpo ou agravar as consequências de uma lesão com o intuito de buscar indenização será ao mesmo tempo sujeito ativo e passivo do delito em razão da sua própria conduta. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha só, isso aqui pode ocorrer, pessoal, principalmente com relação à fraude no seguro, tá?
Com relação à fraude no seguro, de repente alguém pode cortar um dedo, pode cortar alguma parte ali do seu corpo, ou lesar, não só cortar, né? Ela pode lesar alguma parte do seu corpo visando fazer uma fraude contra o seguro. E justamente por ser uma fraude contra o seguro, não é porque ela lesou o próprio corpo que ela vai ser sujeito ativo e passivo do delito, não. Ela vai ser sujeito ativo do delito, sim, tá? Porque ela está tentando cometer uma fraude contra o seguro, se lesionando, ou agravando as consequências de sua lesão. Mas o sujeito passivo é o seguro, é a seguradora. Então está errado justamente nesse ponto. Olha lá, o sujeito ativo será o segurado, que é essa pessoa que está tentando cometer essa fraude contra o seguro, e o sujeito passivo será a seguradora. Pergunta aqui, ó, alguém pode ser simultaneamente sujeito ativo e passivo do mesmo crime? A maioria da doutrina vai entender que não, tá? Peço desculpa aqui, tem alguns erros ortográficos aqui nesse resuminho final. Mas olha só, quem está lesando o próprio corpo, a saúde para receber seguro, como eu falei para vocês, o sujeito passivo vai ser a seguradora, tá? Aí com relação ao porte de drogas para consumo próprio, a vítima é a coletividade. Na tentativa de suicídio, o Código Penal ele não vai punir o suicídio, até porque a pessoa vai estar tirando a própria vida, não faz sentido punir aquela pessoa. Ele vai apenar quem? Quem induz, instiga ou auxilia o suicida. Quem coloca aquela ideia na cabeça do suicida, ou quem está instigando uma ideia que já existe, né, na cabeça do suicida, esse sim vai ser punido pelo Código Penal. No crime de rixa, tem que entender assim, ele é sujeito ativo da participação na rixa e sujeito passivo dos crimes que ele eventualmente sofrer durante a rixa. Não é que ele é sujeito ativo e passivo em relação ao mesmo crime, mas pode sofrer ali determinados crimes durante a rixa, né? Até porque você vê que na rixa podem haver outros desdobramentos dela, como por exemplo lesão corporal, até mesmo um homicídio. Então não é por isso que ele vai ser sujeito ativo e passivo daquele delito, tá bom? Vamos para a sexta questão. Doentes mentais, desde que maiores de 18 anos de idade, têm capacidade penal ativa. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Senhores, apesar de tentar confundir a sua cabeça, não é porque ele é doente mental que ele não vai ter capacidade penal ativa. Sendo maior de 18 anos de idade, ele vai sim ter a capacidade penal dele ativa. Então está correta essa questão. Olha lá, os doentes mentais maiores de 18 anos são sujeitos ativos de infração penal. Isso aí está tranquilo. Tá? É doente mental, mas ele é sujeito ativo da infração penal, devendo, entretanto, ser avaliada caso a caso a sua imputabilidade. Ele vai ser sujeito ativo, mas vai ser avaliado lá se ele é imputável ou não para efeitos penais. Vamos para a sétima questão. É possível que os mortos figurem como sujeito passivo em determinados crimes, como por exemplo no delito de vilipêndio a cadáver. Certo ou errado essa questão? Dê um pause e tente responder você mesmo. Olha só, os mortos, eles não vão ser sujeito passivo, até porque eles não têm vida, não tem como eles serem sujeito passivo de um crime. Mas no delito de vilipêndio a cadáver, a vítima, no caso aí, o sujeito passivo desse crime vai ser a família, senhores. Então está errado, porque não é possível. Eles não são titulares de direitos, como eu coloquei aí. Então eles não podem ser sujeito passivo de crime. No caso do crime de vilipêndio a cadáver, sujeito passivo são os familiares. Vamos para a oitava questão. O Estado costuma figurar constantemente na sujeição passiva dos crimes, salvo, porém, quando se tratar de delito perquirido por iniciativa exclusiva da vítima, em que não há nenhum interesse estatal, apenas do ofendido. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Lembra que a gente conversou a respeito desse assunto? No começo até que estava correto. O Estado ele costuma figurar constantemente na sujeição passiva dos crimes. Na verdade está errado porque não é como costuma. Ele sempre vai estar. Aí ele dá uma exceção aqui quando for um crime de iniciativa exclusiva da vítima, não há interesse estatal, apenas do ofendido, não, pessoal. Se não tivesse interesse estatal, não havia nem o tipo penal lá estabelecido no Código Penal ou nas legislações extravagantes.
Não concorda comigo? Então está errado nesse ponto, porque como eu falei para vocês, o sujeito passivo formal, imediato do crime, né, ou da contravenção penal, sempre vai ser o Estado. Então está errado. Eu falei, olha aí, sempre vai ser o sujeito passivo imediato do crime, mesmo nesses crimes que vai facultar a vítima a propositura ou não da ação penal, ele possui interesse, por isso ele é sujeito passivo. Vamos para a nona questão. É possível que animais figurem como sujeito passivo de crimes, tendo como exemplo os crimes contra a fauna e o delito de maus tratos. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Então, olha só. Pessoal, não é porque existem sim as previsões dos crimes contra a fauna que vai ser relacionado a animais silvestres, a situações envolvendo animais e o delito de maus tratos, que o animal vai ser sujeito passivo do crime. Não, pessoal. Ele não é titular de direitos. Vai ser quem? Vai ser a coletividade. Então, está errada essa alternativa aqui, porque, olha, assim como cadáveres, os animais eles não são titulares de direitos, como eu falei para vocês. O sujeito passivo nesses crimes será a coletividade. Vamos para a 10ª e última questão. Diz assim: o incapaz, a exemplo do recém-nascido, pode ser sujeito passivo de crimes, porque é titular de direitos e interesses jurídicos que o delito pode lesar ou expor a perigo. Certo ou errado? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Essa aqui eu acredito que tá até tranquila, né? Tá bem tranquila ela. Senhores, não é porque é incapaz, no caso aqui um exemplo do recém-nascido, que não vai ser titular de direitos. É titular de direitos sim, portanto será sujeito passivo de crimes. Então está correta essa alternativa. Eu trouxe um resumo bacana aqui para vocês, para ajudar. Olha só, quem é que pode ser sujeito passivo de infração penal? Incapaz, recém-nascido, pessoa ainda não nascida. Então, temos como exemplo aí o crime de aborto, em que o feto está ali ainda no ventre, né, da gestante, entes sem personalidade jurídica, por exemplo, uma família. E o outro exemplo aqui é a pessoa jurídica, como eu falei para vocês no crime de calúnia. Quem não pode ser sujeito passivo da infração penal? Cadáver, caso a vítima de calúnia contra o morto será a família do morto, a vítima de vilipêndio de cadáver será a população ou a família, tá? E também o animal. Então, cadáver e animal eles não podem ser sujeito passivo de crime. A vítima vai ser o proprietário do animal, o Estado ou a coletividade. Então é isso, pessoal. Você que assistiu esse vídeo até aqui e gostou, deixa um like, se inscreva no canal, continue acompanhando demais vídeos aqui de concurso público que eu trago para vocês. Também já fiz resolução em relação à lei penal no tempo e no espaço, relacionada ao concurso da PM Pará, justamente da banca Sebrasp. Você pode ver aqui no canal. Também tem o cronograma de estudos do concurso da Polícia Militar do Pará, do concurso da Polícia Civil, do concurso do Corpo de Bombeiros, e eu trago muito conteúdo para auxiliar o estudo de vocês. E diga aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. Bons estudos e até a próxima.